Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. E durante esse período agora, a gente vai estar realizando uma série muito interessante. É uma série que fala como Jesus se relacionava com as pessoas. É bem interessante porque essa série, ela parte de uma frase que eu li bem interessante. E essa frase, ela diz que Jesus se aproximava das pessoas como quem queria fazer o bem. Jesus, ele ministrava as necessidades, ele ganhava confiança e depois ele dizia, vem e segue-me. Sabe, essa série ela é importante para pessoas que entendem o seu papel como missionárias no mundo. Sabe aquelas pessoas que às vezes ensaiam para pregar, aquelas pessoas que gostam desse contato, olho no olho? Pois é, essa série é importante para essas pessoas. Talvez algumas equipes de jovens missionários, mas essa série também é importante para aquelas pessoas que entendem que o seu trabalho, a sua profissão também pode ser o seu ministério. Sabe, algumas pessoas às vezes têm uma loja, outras são vendedores ambulantes. Pessoas que trabalham com pessoas precisam entender um pouco mais daquilo que nós vamos falar hoje. E com certeza, como qualquer outra coisa da nossa vida, quando a gente precisa estudar algo que é espiritual, é bem interessante colocar Jesus no centro disso. Por isso nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse Jesus e como esse Jesus ele tratava as pessoas. Então se prepare aí, já se inscreva no nosso canal, já fique atento durante esses dias dos quais nós vamos estar fazendo essa série. Então eu gostaria de convidar você nesse momento, antes que a gente abra a palavra de Deus, antes que eu te fale o tema que nós vamos abordar hoje, eu queria te convidar para a gente fazer uma pequena oração. Por isso você que está aí do outro lado, por favor, feche os seus olhos, porque é sempre importante, quando a gente vai abrir a palavra de Deus, a gente orar, a gente pedir a iluminação do Espírito Santo. Então feche seus olhos aí, por favor, e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo nesse momento. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, a Tua palavra, para que a gente possa entender. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu amigo, minha amiga, se prepare aí agora e eu quero estudar um pouquinho com você. E o nosso tema de hoje é abordagem. Nós vamos entender um pouco, olhando para Jesus, como Jesus abordava as pessoas ou coisas importantes a respeito da abordagem que você precisa entender. É sempre interessante a gente entender que alguns temas eles precisam ser mais trabalhados na prática. O tema da abordagem, por exemplo, é um tema que a gente vai estudar na Bíblia, mas a gente também precisa praticar em alguns momentos. Algumas pessoas sofrem e por isso eu quero te explicar a importância da abordagem. Eu me lembro, por exemplo, quando eu ainda estava ali na minha juventude, ainda estudava ali no ensino médio, me lembro de vários amigos meus, amigos que tinham algumas dificuldades. Às vezes um tinha uma dificuldade, por exemplo, de chegar naquela menina amada. Não sei se você já passou por isso, meu amigo. E aí, de repente, eles falavam assim, como é que eu faço para abordá-la? Como é que eu faço para conversar com ela? Por isso você já está entendendo que a abordagem é um tema muito importante. Existem alguns amigos, por exemplo, que trabalham às vezes fazendo missão e às vezes essas pessoas batem de casa em casa. E como é que faz para abordar pessoas? Isso é muito importante porque tem pessoas que não querem ser abordadas. Tem gente que está pronto para ser abordado, não é mesmo? Por exemplo, um vendedor que está esperando ansioso o seu cliente, ele está pronto para ser abordado. Mas tem pessoas que estão em casa, às vezes as pessoas estão ocupadas, e alguns que não estão ocupados fazendo alguma coisa, estão ocupados com a preguiça mesmo, sabe? Mas essas pessoas às vezes precisam ser abordadas para conhecerem a respeito de Jesus, para entender aquilo que você está levando para elas. E por isso a importância da abordagem. Quando a gente fala de abordagem, nós precisamos entender alguns temas muito especiais, dos quais nós vamos estudar aqui nesse livro, na Bíblia. Nós vamos entender esses pontos estudando a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E por isso eu quero falar para você um pouco desses pontos. Pontos que eu quero estudar com você então. Eu quero estudar um pouco a importância do nome. O seu nome, ele é importante, sabia? Quero estudar com você um pouco mais sobre a importância da identidade. Estudar um pouquinho com você a respeito da importância de onde você vem, estudar com você a importância do que você está fazendo, estudar com você a importância da contextualização, do tempo e a importância de ter ousadia. Então já aperte seu cinto aí e se prepare que nós vamos começar então a estudar agora na Bíblia. Preste bem atenção, a importância do nome. Você já parou para realmente entender
entender na Bíblia, você já parou para pesquisar na palavra de Deus o quanto ela fala a respeito do nome? É lógico, o nome mais importante que nós podemos conhecer nesse mundo é o nome de Jesus. E é sobre ele que eu quero começar estudando aqui com você, tá? Então preste bem atenção. Quando Jesus nasceu, um anjo, ele aparece para conversar com Maria. E ele fala para Maria o nome de Jesus. Então abra a tua Bíblia aí comigo, ó, eu estou com a minha aberta aqui. Abra aí em Mateus, no capítulo 1, no verso 23. E olha só o que está dizendo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Você percebe que o anjo dá uma importância ao nome de Jesus? Que maravilhoso isso, não é? O anjo fala sobre o nome. Na verdade, quando a gente começa a buscar um pouco mais a respeito do nome de Jesus, nós percebemos que o nome de Jesus é algo muito, muito, muito importante. Por exemplo, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que você sabe o quanto é importante a oração. E quando eu e você, nós oramos, nós utilizamos o nome. E eu queria convidar você aqui para o livro de João, eu já até abri a minha Bíblia aqui, João, no capítulo 14, no verso 13. Olha o que está escrito, preste bem atenção aí, você que está do outro lado. E todo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você percebe que nós oramos em nome de Jesus? Você consegue entender quanto isso é importante, a questão do nome? Na verdade, o nome de Jesus ele é incomparável. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você percebe a importância do nome. O nome de Jesus sendo um nome incomparável, é o nome mais importante que a gente pode conhecer. Mas o seu nome também é importante. Você sabia disso? Então, quando você vai falar com alguém, quando você vai abordar uma pessoa, é importante que você fale o seu nome. Exatamente. Você precisa então olhar para a pessoa e dizer para ela assim: oi, tudo bem? Eu me chamo Joerton Lopes. Tudo bem? Eu me chamo José. Eu me chamo Antônio. Então você precisa falar o seu nome para outras pessoas. As pessoas precisam conhecer o seu nome. E eu quero que você entenda uma outra coisa muito especial. Só falar o seu nome não quer dizer que a pessoa já te conheça. Às vezes você precisa apresentar alguns aspectos sobre você. Você tem uma certa identidade. E as pessoas, apesar de conhecerem o seu nome, elas não conhecem a sua identidade. E às vezes você precisa falar um pouquinho sobre o que você faz, para que as pessoas entendam realmente qual a sua profissão, talvez, para elas entenderem a sua identidade. Então preste bem atenção, porque nós temos um texto muito especial na Bíblia que fala a respeito de identidade. E esse texto nós encontramos, e o personagem central desse texto não poderia ser outro. O personagem central desse texto é Jesus. Então eu queria que você prestasse bem atenção aqui. Nós vamos agora para o livro de Mateus. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 16. Preste bem atenção que nós vamos encontrar aqui Mateus 16. Eu também estou aqui procurando na minha Bíblia. E eu quero ler com você o que está escrito aqui no verso 13 e em diante. Preste bem atenção o que está acontecendo. Olha só. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando: quem é que eles falam que eu sou? Preste bem atenção. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: a vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta: os outros estão falando que eu sou quem? E eles falam: não, estão falando que o senhor é Elias, é João Batista, estão falando que o senhor é um dos profetas. Jesus olha assim: e vós? Vocês dizem que eu sou quem? Já pensou aí, meu amigo, você que está do outro lado? Quem você diz que Jesus é? A gente tem uma dificuldade às vezes com isso, não é? A gente olha muito para a parte humana de Cristo em si, e a gente às vezes vai associando ele a algumas tribos. E a gente fala: não, Jesus, ele é um socialista, Jesus, ele é... E a gente vai apresentando várias coisas que Jesus é. Sempre mais na parte humana. Jesus faz parte da minha tribo, faz parte da outra tribo, mas afinal de contas você já parou para se perguntar quem realmente Jesus é?
E eu gosto de quem responde. No verso 16 diz o seguinte: Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá a resposta que realmente cala qualquer outra. Ele olha e fala assim, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Você consegue entender então que a identidade de Jesus, se eles olhassem apenas para o nome e eles tivessem realmente pesquisado o nome, eles conseguiriam até responder: o Senhor é Deus conosco. Eles entenderiam realmente com quem estavam falando, mas na verdade eles não tinham prestado tanta atenção assim no nome, e eles precisavam entender a identidade. E por isso eles olham e falam assim: estão falando que o Senhor é isso, aquilo, e Jesus pergunta: e vocês falam que eu sou o quê? E ele diz: vocês estão dizendo o quê? Afinal de contas, de mim, vocês que andam comigo. E Pedro olha e diz assim: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Você consegue entender o tanto que é importante a identidade? Na verdade, você vai apresentar o seu nome para as pessoas, mas às vezes as pessoas precisam entender talvez qual é a sua profissão. A pessoa precisa entender realmente quem é você. E às vezes quem é você não é só o seu nome. Por isso às vezes é importante olhar para as pessoas e dizerem: quando você está abordando alguém, eu me chamo Joerton Lopes, eu sou um estudante universitário, eu sou o Joerton Lopes, eu sou um missionário. Você consegue entender? Então você precisa falar para as pessoas um pouco, mesmo que de forma rápida, a respeito da sua identidade, porque isso é muito importante. Mas existe uma outra coisa que completa essa questão da sua identidade, que é de onde você vem. Afinal de contas, as pessoas elas associam de onde você vem com quem você é. Por exemplo, eu sou goiano, e às vezes quando eu estou conversando com as pessoas, eu puxo um pouquinho mais o R, e aí as pessoas olham e falam assim: nossa, realmente esse menino é goiano pela forma dele de falar. Ou simplesmente quando eu falo para as pessoas que eu sou goiano, alguns falam assim: provavelmente esse menino deve tocar violão, esse menino deve conhecer música sertaneja, porque afinal de contas o pessoal do Goiás é assim. Alguns até olham e pensam assim: esse menino gosta de piqui, e realmente meus parabéns, gosto mesmo, viu? Mas você precisa entender então que de onde você vem, às vezes conta muito de quem você é. E Jesus, será que ele passou o tempo também mostrando de onde ele vinha? Será que a gente consegue encontrar isso aqui nas Escrituras Sagradas? Com certeza. Com certeza, quando a gente olha, a gente consegue encontrar aqui partes dizendo da onde Jesus vinha. A gente consegue encontrar o próprio Jesus declarando da onde ele vinha. Preste bem atenção num verso aqui agora. Nós vamos lá para o livro de João, aqui na Bíblia. Abre a tua Bíblia aí. Livro de João, no capítulo 3, verso 13. Olha só o que está escrito. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Você consegue ver Jesus falando assim: eu vim do céu. E é interessante porque às vezes o local da onde a gente vem também é o local para onde provavelmente a gente vai voltar. Na verdade, a Bíblia parece usar um pouco dessa linguagem, né? Você percebe desde o começo na criação, desde quando o homem caiu. Você percebe, por exemplo, está lá em Gênesis, no capítulo 3, está escrito lá assim: porque tu, veio do pó, e ao pó tornarás. Você consegue então perceber que às vezes da onde a gente vem mostra muito de quem nós somos. Você consegue entender que às vezes da onde a gente vem mostra para onde a gente vai voltar. Por isso é importante você falar da onde você vem. Então você pode olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu me chamo Joerton Lopes, eu sou um estudante universitário e eu vim lá do Goiás, de uma cidadezinha bem pequenininha. E aí você fala, você consegue entender então a importância do seu nome, a importância da identidade, mas também a importância da onde você vem. Mas nós não paramos por aí. Se prepare aí, viu? Porque nós temos alguns outros pontos importantes. Por exemplo, a importância do que você está fazendo naquele momento. As pessoas, elas agora parecem que conhecem pelo menos um pouquinho de você. Mas afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Afinal de contas, por que você me abordou? O que você veio fazer nesse momento? Então você precisa falar para as pessoas o que você veio fazer. Não se esqueça, nós estamos aqui estudando o personagem central de toda a história, o personagem central de todo mundo. Nós estamos estudando sobre Jesus. E será que Jesus, ele passou algum tempo mostrando o que ele veio fazer?
Sim, com certeza, Jesus falava o que ele veio fazer. Quero convidar você agora para o livro de Lucas, no capítulo 19, no verso 10. Preste bem atenção no que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 19, no verso 10. Olha só o que Jesus vai falar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Você percebeu que Jesus então está falando qual era a sua missão? Jesus está falando o que ele veio fazer aqui. Você percebe isso? Isso é maravilhoso, não é? Então Jesus estava explicando realmente o que ele ia fazer. Agora, o que nós vamos fazer não pode ser demonstrado apenas por palavras. Você sabia disso? Às vezes a gente tem que falar realmente o que veio fazer, mas as pessoas precisam olhar para mim, olhar para você, e elas precisam falar assim: não, eu acho que essa pessoa veio fazer isso, ou essa pessoa veio fazer aquilo. Jesus aqui, ele está dizendo que ele veio para buscar, que ele veio para poder salvar aquele que havia se perdido. Não é verdade? E dentro dessa missão de Jesus, ele sabia, desde o momento em que ele veio, que ele teria que ir para uma cidade. E eu acho muito interessante, ainda em Lucas, no capítulo 9, no verso 51, olha só o que está escrito, preste bem atenção. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Algumas pessoas dizem que conseguiam ver no semblante de Jesus, conseguiam ver no semblante dele, que ele tinha o propósito de poder ir para Jerusalém. Você consegue pensar em uma pessoa que só de olhar para ela, você fala, essa pessoa está com um propósito de alguma coisa. Consegue imaginar uma pessoa só de olhar para você e falar assim: essa pessoa está com o propósito de me apresentar a Jesus e me levar para o céu? Já conseguiu pensar alguma pessoa dessa maneira? Por isso é importante como as pessoas te veem. É importante você às vezes dar um sorriso. É importante a sua linguagem facial. É importante a sua linguagem corporal. Sabe aquelas pessoas que às vezes batem palma no portão e elas parecem estar agoniadas, escondendo alguma coisa? Olham para a direita, olham para a esquerda. Pois é, tome cuidado com isso. Você precisa ser uma pessoa que tem propósito. Precisa ser uma pessoa que está olhando diretamente para o seu objetivo. Consegue entender isso? Então você precisa demonstrar isso para a pessoa da qual você está abordando. E você precisa também falar para ela o que você está fazendo ali. Então pense bem, você pode chegar para uma pessoa e dizer assim: meu nome é Joerton Lopes, eu sou um estudante, um missionário, e eu estou aqui para poder ler a Bíblia com você. Consegue imaginar alguém que faça uma apresentação dessa maneira? Então é muito simples, e nós percebemos que era assim que nós conseguimos encontrar aqui na Palavra de Deus. Mas não para por aí, ainda tem algumas coisas, porque às vezes as pessoas, quando nós estamos ali conversando com elas, elas precisam achar na gente algo a mais. Às vezes a pessoa fala: você é uma pessoa estranha, não dá para me receber pessoas que são estranhas, e por isso eu quero pegar um pequeno momento para falar com você a importância da contextualização. É importante você se contextualizar com as outras pessoas. É importante que elas olhem para você e mesmo você vindo de outro local, elas olhem e falem assim: nossa, parece alguém confiável, parece alguém que é aqui do nosso meio, parece até um amigo. É importante você conseguir se contextualizar com as pessoas. A gente entende às vezes pouco do que aconteceu no ministério de Jesus antes daqueles 3 anos e meio que a gente consegue ler no Evangelho. Na verdade, nós temos muito pouco escrito sobre isso. Mas uma coisa, meu amigo e minha amiga, eu quero que você tenha certeza que Jesus fez durante esse período que ele estava aqui. E eu quero chamar você para ler isso na Bíblia. Preste bem atenção aqui, lá no livro de João. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, eu quero que você abra a sua também. João no capítulo 1. Preste bem atenção o que vai estar escrito aqui. Olha que coisa importante, verso 14. Diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz que Jesus, o verbo, se fez carne. Por isso, meu amigo e minha amiga, durante aqueles 30 anos, a gente não sabe muita coisa que Jesus fez. Tem poucos relatos na Bíblia, mas uma coisa tenha certeza: Jesus se tornou um de nós. Jesus se fez um com a humanidade. Jesus se tornou aqui humano, não foi? Jesus, ele habitou entre nós, se contextualizou conosco. Então, meu amigo, a gente precisa se tornar uns com os outros. Na verdade, a gente percebe Jesus até em algum momento orando, né? Que a gente consiga ser um. Então, a gente precisa realmente se contextualizar com as pessoas. As pessoas precisam entender, às vezes, que a gente faz parte daquele ciclo.
Mas não para por aí, porque as pessoas elas vão criando algumas objeções em suas cabeças, vão fazendo algumas perguntas e a abordagem ela precisa nascer respondendo essas perguntas. Então algumas pessoas, enquanto você está falando com elas começam a pensar: poxa vida, mas eu tenho pouco tempo. Será que eu devo receber essa pessoa ou não? Será que eu devo conversar com ela ou não? Porque as pessoas hoje em dia elas têm pouco tempo. As pessoas hoje em dia, por exemplo, elas olham e falam assim: poxa, eu estou ocupado, eu estava ali estudando, eu estava arrumando a casa. E as pessoas que não estão ocupadas realmente fazendo algo sério estão ocupadas pela preguiça, muitas vezes, não é verdade? Mas a gente precisa entender sobre o tempo. E a gente precisa mostrar para as pessoas que o que nós estamos apresentando é algo urgente. Afinal de contas, não há nada mais urgente do que as pessoas conhecerem a Jesus, não é verdade? Então as pessoas precisam entender que isso é algo urgente. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que existe tempo para tudo. Eu até te aconselho a ler um capítulo da Bíblia muito interessante, que é o Eclesiastes 3. Lá mostra que existe tempo para tudo. Me lembro que eu li esse capítulo e li algumas vezes e reli. E de repente tinha uma coisa que me incomodava muito. Eu me perguntava, afinal de contas, existe tempo para se abraçar? Esse eu entendo. Na verdade eu até pensava, tempo de abraçar é todo, né? E de repente tinha um verso dizendo que existe tempo para deixar de abraçar. E eu ficava me perguntando, que tempo de deixar de abraçar? Bem, você sabe, nós estamos em 2020, veio a pandemia. E de repente nós estamos em um tempo de deixar-se de abraçar, de afastar-se de abraçar. Consegue entender isso? Existe um tempo para tudo e as pessoas precisam entender que existe um tempo para aquilo que você está mostrando para elas. Existe um tempo para elas conhecerem a respeito de Jesus, por isso você deve mostrar urgência. Só que quando nós falamos de tempo, você precisa entender que existem ocasiões que são oportunas e ocasiões que não são oportunas. Por isso tome muito cuidado e preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Às vezes você é uma pessoa sozinho, às vezes você é um missionário que está fazendo a missão sozinho e de repente você chega na casa de uma mulher. E essa mulher também está sozinha. Meu amigo, esse não é o momento para que você entre na casa dela. Não é o tempo para isso. Entenda que existe um tempo para você fazer as coisas e um tempo para você não fazer. O certo seria talvez você agendar com ela um momento em que o esposo estivesse. Às vezes as pessoas estão realmente ocupadas e você também precisa entender isso. E talvez você precise marcar um momento para que você volte. E quando você voltar, você vai conseguir a atenção delas de maneira muito mais simples, de maneira muito mais natural. Então nós precisamos entender que existe um tempo para as coisas e um tempo que não são para as coisas. Por exemplo, Jesus também fala a respeito desses assuntos. Quando a gente vai aqui para o livro de João, abra aí a sua Bíblia no livro de João. Eu também estou abrindo a minha. João, olha só que interessante. João no capítulo, quero convidar você a abrir no capítulo 2. Olha só o que vai estar escrito aqui no capítulo 2, no verso 4. Jesus falando com Maria. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Você percebe Jesus falando ainda não é chegada a minha hora? Só que quando a gente continua lendo a Bíblia, você percebe que nesse momento aqui não era chegada a hora. É o que Jesus está falando. E ele faz aquele milagre ainda ali em Caná, né? Você conhece a história. Mas existem momentos, assim como esse não era chegada a hora, existem também momentos que a hora era chegada. Então você consegue entender? Por exemplo, preste bem atenção aqui agora no capítulo 13, no verso 1 de João. João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, você percebe que tem momentos que não era a hora, mas tem momentos que são a hora. Você precisa ter discernimento para entender os momentos que são a hora e momentos que não são a hora, porque o tempo também é algo muito importante. Mas e aí? Eu já falei para as pessoas qual é o meu nome. Eu já olhei para as pessoas e falei um pouco da minha identidade. Eu já falei para as pessoas o que eu faço, já falei para as pessoas, por exemplo, de onde eu venho. E eu já até falei para as pessoas o que eu quero ali. O que falta agora? Falta agora talvez um pouquinho de ousadia. Algum tempo atrás eu escutei uma palestra de uma psicóloga e eu achei muito interessante. E ela falava que a gente precisa ser um pouco mais assertivo em nossas palavras. Às vezes a gente precisa falar para as pessoas o que a gente realmente quer. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso.
E às vezes você, em uma abordagem, você está na porta da casa da pessoa e o sol está bem quente, não é verdade? E você está falando para ela, o meu nome é tal, e eu faço isso, e você está explicando para a pessoa de onde você veio, e você está explicando para a pessoa o que você pretende fazer ali, mas você falta um pouquinho de ousadia. Você precisa olhar para a pessoa e falar assim, olha, realmente eu quero sentar ali na sua área para poder conversar contigo. Lógico, você precisa de tato para fazer isso. E eu já vou te explicar algumas dicas de como ter esse tato. Mas quando a gente olha para essa parte de ser um pouquinho mais ousado, essa parte de ser um pouquinho mais assertivo, existem alguns capítulos na Bíblia que falam para a gente a respeito disso. E eu gostaria de refletir com você a respeito desse assunto, porque a gente precisa às vezes entender isso. Então, no capítulo 5 de Mateus, eu quero ler contigo o capítulo 5 e eu quero ler o verso 37. E eu quero entender contigo a importância de ser mais assertivo. Preste bem atenção no que diz aqui e preste atenção nesse princípio. Olha o que está escrito. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso vem de procedência maligna. Você precisa dizer sim, sim, não, não. Ou seja, você precisa ser claro no que você está falando para a pessoa. Por isso você tem que olhar e falar assim, então, Dona Maria, realmente eu me chamo Joerton Lopes, eu sou um estudante universitário, estou realizando um projeto por aqui, eu vim lá de Formosa, Goiás, e a entrada é por aqui mesmo, Dona Maria. Você consegue entender? Às vezes você precisa então solicitar para a pessoa a entrada, solicitar um momento para você conversar com ela. Então, seu João, o senhor prefere conversar aqui mesmo ou o senhor acha melhor conversar no seu escritório? Então você precisa entender às vezes que é importante ser um pouco mais ousado. Sabe, meu amigo, quando a gente olha para a Bíblia, não tem como a gente correr. O personagem central é Jesus. E no nosso viver cristão, além da gente entender um pouco mais as doutrinas, a gente precisa aprender a receber treinamento com Cristo. A gente precisa estudar na Bíblia e buscar na Bíblia como Cristo fazia as coisas. A gente precisa buscar na Bíblia os princípios que a gente vai utilizar. Nós hoje aprendemos alguns princípios a respeito da abordagem. Nós aprendemos a importância, por exemplo, de falar o nosso nome. Então se lembrem, numa abordagem que você for fazer, você precisa apresentar o seu nome. Nós entendemos a importância da identidade. Então numa abordagem você precisa dizer para a pessoa realmente o que você faz, você precisa dizer para a pessoa quem você é. Nós entendemos aqui a importância de onde você vem, porque isso mostra muito a respeito de você. Nós aprendemos aqui, por exemplo, a importância do que você está fazendo nesse momento. E você precisa dizer para as pessoas, porque elas têm que saber o que elas vão estar recebendo ali. Nós aprendemos a importância do tempo. Em alguns momentos a gente tem que mostrar que é um pouquinho mais urgente. Em outros momentos você precisa remarcar realmente. Mas você precisa dizer para as pessoas também quanto tempo você vai gastar naquele local. Fique tranquilo, seu João. A minha visita é muito rápida, porém indispensável. Ou você pode olhar para essa pessoa e dizer assim, olha, fica tranquilo, seu Joaquim. Porque são 15 minutinhos. Você precisa falar para as pessoas realmente quanto tempo você vai gastar delas. E nós precisamos entender também a importância de ter ousadia. Nós precisamos ter mais ousadia. Ainda mais quando nós estamos falando das coisas de Deus. Nós precisamos ser pessoas que têm um pouco mais de coragem. Por isso eu queria convidar você que está aí a realmente ser uma pessoa que treine um pouco mais as suas abordagens, principalmente quando se trata de coisas que são santas, de apresentar para as pessoas Jesus. E eu gostaria agora de convidar aqueles que aceitam esse apelo de treinar um pouquinho mais essa abordagem. Por favor, levante a sua mão aí onde você está. Isso, meus parabéns. Você que ainda não levantou, meu amigo, você mesmo, levante sua mão aí. Isso. Minha amiga, eu não estou vendo você com a mão levantada não, hein? Levante sua mão aí. Isso. Então você precisa realmente treinar um pouco mais da sua abordagem. Nós ainda estaremos continuando essa série e vamos falar sobre outros assuntos. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos aí onde você está e eu quero orar com você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para você estar recebendo aí realmente um pouco mais desse treinamento. Então feche os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós tivemos aqui a oportunidade de entender um pouco mais sobre a abordagem. E nós estudamos sobre a abordagem olhando para um personagem central. Nós olhamos para Jesus. E nós aprendemos como Jesus ele abordava as pessoas. Nós percebemos coisas importantes como o nome, como a identidade, o tempo. Aprendemos muitas coisas importantes. Nos ajude a praticar isso, para que a gente não atrapalhe essa missão de salvar o mundo que é do Senhor, mas para que a gente seja participantes
Obrigado por esse privilégio, inclusive, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter participado conosco e eu espero você na nossa próximo capítulo dessa série, viu? Então esteja pronto aí, estaremos juntos.